Eu criei o movimento de uma pessoa só, de fazer o Março Sci-Fi. Por que eu criei esse movimento só para mim mesmo? Porque eu estava afim. Eu estou muito tempo na ficção científica, estava acumulando alguns desejos de leitura de ficção científica. É um momento de ficção científica crescendo, tem Devoradores de Estrelas no cinema, Paradise, Duna está vindo aí. Então resolvi fazer esse Março Sci-Fi, tirando da fila alguns livros que eu queria ler, inclusive também porque alguns desses livros aqui fazem parte da minha comunicação do próximo livro. Ou são livros que eu já li, que não tinha retornado, ou são livros consagrados no gênero que eu não tinha tido oportunidade de ler para entender se eu poderia ter essas conversas. Então, por que eu estou em pé? Porque sim, resolvi ficar em pé aqui, eu achei melhor por causa da luz e achei melhor porque eu não tenho um ângulo da casa que aos poucos está se deteriorando para me mudar. Mas vamos lá. Não está na ordem da leitura, está na ordem do tamanho da pilha aqui e não é bait. O último livro, que é o Devorador de Estrelas, ele é o que eu vou aqui mais me dedicar a energia a falar. Começando pelo Kindle, Maria Infinito. Pera aí. Aqui, ó. O Mar Infinitos, da Liz Vilas Boas. É uma autora que eu admiro muito a carreira, mas eu nunca tinha lido nada dela. Eu e ela a gente descobriu numa oficina literária algo comum muito curioso, que não vem ao caso, relacionado à nossa jornada e tudo mais. Então foi muito legal conhecê-la um pouco mais, mas ela é muito talentosa, ela fala muito bem, ela é muito respeitada, ela está numa editora grande. E quando eu soube, no final do ano passado, que ela é autora de ficção científica também, eu fiquei curioso com essa escrita dela. E cá está, eu li O Mar Infinito, que não é um conto, eu considero que é uma novela, assim, que é bem maior que conto normalmente. Eu não sei o número de caracteres e palavras, também acaba ficando cinza determinadas fronteiras, existem definições de mercado e tal, mas é uma história que se justifica numa colonização do país, do mundo que é totalmente feito de água. E alguma tecnologia que é desenvolvida ali é desenvolvida para conquistar esse mundo de uma forma que você consiga ser um híbrido de uma das espécies que habita ali com o ser humano. São agentes treinados para isso, são pessoas que têm essa aptidão e você acaba convivendo dentro da cabeça dessa protagonista que é escalada para essa missão. Então há uma estranheza, há um incômodo engraçado. Eu falei para ela que a minha sensação era de que eu queria voltar para o mar, só que eu nunca fui do mar peixe, né? Já trabalhei no mar, mas não fui do mar peixe, porque ela consegue construir essa sensação misturada de uma criatura híbrida com humano e a confusão toda que se desenvolve ali. Então, sci-fi brasileiro, escrito por uma mulher que está aí no mundo hoje, você pode conversar com ela, então é uma oportunidade muito legal. Ainda mantendo essa toada, mais pela ordem aqui, minha amiga Júlia Giarola, fizemos uma oficina com a Paula Feb juntos, né? Um curso sobre psicanálise, psicologia na escrita, então foi um ponto de vista muito diferente que enriqueceu muito a nossa escrita. E ela escreveu essa ficção científica há alguns anos já. Então, quando eu soube, eu falei, pô, claro que eu quero ler o seu livro, vamos conversar. Mas é uma história muito interessante, porque há um pano de fundo misterioso e uma construção ali de algo que já está acontecendo. Eu gosto que você é jogado naquele mundo e você vai ter que começar a pegar para ver o que está acontecendo, vai ter que buscar junto com o personagem. O Duna faz muito bem isso, até de um jeito cansativo, mas e o próximo livro também, mas é bem equilibrado aqui da parte dela, que o protagonista aqui, o trabalho dele é se moldar, se modificar, viver um certo recorte de vida, de uma vida que a gente não sabe de onde veio, como é que foi escolhido, qual critério. E aí ele viveria um drama, um término, um problema de trabalho, um tédio, uma solidão. Volta para esse local que ele trabalha e pergunta para ele o que você mudaria. E em cima desses ciclos de mudança, ele está tentando se libertar, ele está sofrendo, está perdendo a memória de quem ele foi, ao mesmo tempo que ele começa a misturar as memórias dessas vidas que ele vive no trabalho, e ao mesmo tempo ele não tem certeza de quem ele é. Então é um processo muito louco, muito interessante e a resposta final é muito importante. Eu adivinhei, Júlia, desculpa, mas é porque nós somos escritores. Eu acabei de
adivinhar o final de um dos livros aqui. Então vamos lá. Neuromancer. Meu próximo livro é Cyberpunk. No Brasil, 2063, Estado Artificial. Eu tenho a memória desse livro nas minhas mãos, numa biblioteca. Eu tenho a memória de folhear. Quando lendo aqui, eu lembrei da ideia, da história. Mas eu não sei, é um livro bem complexo. Eu acho que eu devo ter desistido quando eu era muito jovem disso aqui, porque ele dói muito. Mas eu tive uma lição no início do ano passado, chamado Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, que é um livro também que você vai ser atropelado pelas questões, pelos termos, tu vai acabar não pegando tudo, mas você tem que aceitar esse destino. Você tem que aceitar que nem sempre você vai conseguir entender o que está acontecendo no livro 100%, mas não vai perder a experiência, até porque parte da experiência é essa estranheza. Esse mundo aqui é muito frenético. Ele foi escrito na época que o Japão era o futuro, então os elementos cyberpunk que você vê muito reproduzidos nos filmes do Blade Runner, por exemplo, eles são muito intensos aqui. E o mundo virtual é meio que criado, a forma que se enxerga o mundo virtual aqui. Ele é meio lúdico, mas ele é concreto em certos fatores. E é um livro sobre desajustados nesse mundo. Um cara que tem o sistema neural dele, ele é meio hacker e tal, bandido, e ele é destruído por uma droga, por uma pessoa que ele mexeu que era mais perigosa que ele, e ele é colocado numa missão muito louca, conduzido por um cara que quer mexer numa inteligência artificial muito poderosa nesse mundo, para cumprir a missão lá e conseguir recuperar o cérebro dele, ao mesmo tempo que sequestram a saúde dele. Mas aí você lendo vai ver. Vai ter série na Apple TV. Eu recomendo pelo menos tentar, porque é um fundador do gênero. Pode não ser o primeiro, mas é um fundador. A plaquinha na parede do Cyberpunk vai estar escrito William Gibson, não vai estar escrito Guilherme. Então, assim, é uma história que vale a pena para fãs de ficção científica, é um clássico, é o fundador de gênero. Vai doer muito a leitura, e pior para mim que doeu e eu descobri depois que é uma trilogia. Ele se encerra em si mesmo, não precisa ler mais nada. Mas algumas coisas aqui que estão construídas vão continuar nos livros. Estou apontando ali porque eu tenho dois já, mas nossa, eu vou descansar um pouco antes de ler, porque olha, realmente. Velhas Demais para Morrer, do Vinícius Neves Mariano, mais uma ficção científica brasileira, uma distopia muito interessante. Eu quero falar sobre ele, só uma coisa interessante. Eu me propus a ler 6 livros de ficção científica esse mês e deu certo. No dia 1º de abril eu terminei o último, que foi esse aqui. O que que significa? Nada, significa porra nenhuma, porque ninguém é obrigado a ter esse ritmo de leitura. Tem gente que lê muito mais livros do que eu. Eu trabalho com boletos, atravesso o Rio de Janeiro ida e volta todo dia para trabalhar, eu tenho que cuidar da minha saúde, tenho que cuidar da minha carreira, tenho que escrever, mas eu priorizo muito a literatura. Então eu consegui ler 6 livros em março, livros complexos como o Olhos de Pix, Olhos de Pix eu não vou falar dele, o Neuromancer, livros um pouco mais leves e tal, mas ficção científica normalmente tem uma carga pesada. Somente o último livro aqui, que ele é grande, mas porque eu consegui? Porque eu priorizo. Não leio rápido, minha esposa lê muito mais rápido que eu acho impressionante, mas eu priorizo. Então eu consegui ler essa quantidade de livros nesse mês, porque eu priorizei, tinha um projeto, me propus a encerrar esse projeto, trazer esses livros todos que eu não sei lá no início de março, desse março sci-fi maluco que eu criei. Então eu consegui terminar. Inclusive foi no dia 1º de abril, não foi no último dia de março. Mas isso não é parâmetro, nem para mais nem para menos. A experiência é importante. Eu estou trocando ideia aqui sobre livro, mas eu não sou booktuber, sei lá, enfim, esses nomes, essas nomenclaturas aí de influenciador de livro. Eu sou escritor, mas eu sou entusiasta. E esse canal do YouTube eu escolhi para poder ter conversa um pouco mais longas. Como é que eu vou falar isso tudo que eu estou falando em 1 minuto e meio ou 3 minutos do Zuckerberg? Muito difícil. Então, continuando aqui. Velhos Mais para Morrer, do Vinícius Neves Mariano. Ele é muito legal porque é uma distopia de um ponto de vista da idosidade. Então, o que que ele faz aqui? Nesse mundo, as pessoas ao chegarem a 65 anos, elas são convidadas a ser executadas. Olha que legal. Existe um colapso social, vou vendo aqui, é o que acontece aqui, que você começa a querer entender o que aconteceu, ao mesmo tempo você acompanha a jornada de 3 personagens. Uma senhora de 65, um pouco mais de repente, mas acho que 65 anos, grávida,
um garoto que ele mora com um velho guarda lá, que o papel deles é caçar idosos para entregar para esse sistema, e um personagem da vida adulta que ele é produto desse mundo, então o ponto de vista dele é um pouco diferente. Existe toda uma estrutura distópica aqui, é uma narrativa muito interessante, traz muitas conversas importantes aqui, ao mesmo tempo que você começa a se preocupar com o futuro dos personagens. Vinícius, se um dia você assistir esse vídeo, eu acertei o plot, mas é porque nós somos escritores e a gente começa a pegar o que está sendo plantado no meio do caminho, porque a gente também faz isso. Não quer dizer que é ruim, muito pelo contrário, eu me senti muito satisfeito de descobrir o final. A forma eu errei completamente, mas o que aconteceu eu acabei adivinhando e foi muito legal. A escrita dele, ela tem como é que pode dizer, um peso, é o peso ideal, sabe aquela mochila que não tá leve de levar, não tá legal de levar assim, mas não tá atrapalhando tanto a sua viagem, mas você sabe que nela tá exatamente o que você precisa, não tá nada além e não tem nada faltando. Muito legal, ele é premiado aqui pelo Prêmio Mallet de Literatura 2019, então merecidíssimo, quero muito conhecê-lo nas bienais, nas flips da vida, quero um autógrafo dele, quero conversar sobre distopias e recomendo também muito. Muito legal que tem muitos livros brasileiros aqui. Estou quase derrubando tudo com esse meu jeitinho de gravar em pé. Faltam dois, aguenta aí. Mais um brasileiro, Lucas Mota, Olhos de Pixel. Ele veio todo estragado dos Correios, mas não estragou a experiência. Ele tem uma pegada neuromancer, mas um pouco mais aventuresco, de mais ações, um pouco mais de acontecimentos assim, mais agitados, mas segue a dinâmica desse cyberpunk, que para quem não entende muito, o mundo cyberpunk é high-tech e low-life. Então, o cyberpunk é alta tecnologia, que é a parte do cyber, e uma vida ferrada de desigualdade social, a tecnologia como artefato de opressão no punk. Então, assim que você compõe esse mundinho. Mas aqui é um cyberpunk em Curitiba, basicamente. Muito legal, são personagens jovens adultos com seus problemas, questão de maternidade, questão de preconceito, questão de gênero, misturado com esse mundo repressivo, as conversas entre igreja, política, capital, tudo misturado. E eu achei muito legal porque foi alguém que pavimentou o caminho do cyberpunk no Brasil e, sem ter lido o livro dele, eu acabei migrando para um caminho parecido até certo ponto. Por quê? Porque quando você pega esse conceito do cyberpunk e traz para o Brasil, esse é o pacote que você acaba recebendo. É inevitável. Quando você faz ficção científica, você quer falar do presente, extrapolando ele para o futuro, em que a tecnologia é um elemento muito forte, muito evoluído e que altera o comportamento social, ou comportamento individual, ou os dois, né? Às vezes o comportamento global. Mas, quando você traz para a fotografia específica de uma região, no caso o Brasil, você tem que adaptar ou incluir certos elementos. Então, elementos aqui da mistura do poder financeiro, político e religioso é muito forte, é muito presente hoje. Então, algo que eu também trouxe e vai ser muito interessante no dia que alguém pegar esse livro, o meu livro, e conversarmos sobre eles. Eu quero conversar com eles sobre esse livro também. Ao mesmo tempo que as individualidades de cada história, a minha tecnologia lá é um pouco mais sutil por conta da minha visão de uma certa deteriorização diferente da sociedade e ele tem uma tecnologia mais potente com uma deteriorização em outro caminho muito louco também da sociedade. Então eu fiquei muito feliz de ter essa experiência. É um vencedor do Jabuti, um livro de entretenimento. Eu leio todos os livros de literatura incrível e mágica de Flip, eu adoro, tem um monte ali, mas a Flip criou essa categoria do entretenimento, então trazer literatura um pouco mais pop, né? Um pouco mais ligada ao conteúdo e não tanto à forma, e fez um certo sucesso. Não sei como é que vai ser nos próximos anos. Eu li o último também, foi muito legal, Rafael Zoller, mas ele começa a andar um pouco para lá. Mas aqui é um ótimo representante do romance de entretenimento, né? Que é muito, muito interessante e é extremamente
abrasileirado, o que é ótimo, que é importante. E por último, mas não menos importante, cara desse ano, o grande filme desse ano. É um ano muito complicado para se fazer filmes, porque as promessas de Odisseia, de Duna, de Spielberg na ficção científica também, Diabo Veste Prada, vencendo Harry Potter, a atenção está muito difusa, tanto no cinema quanto na TV, mas Devoradores de Estrelas, do Andy Weir, mesmo autor de Perdido em Marte, isso aqui é um grande respiro para leitura, para ficção científica, para visão de mundo. É um Existem esses termos da internet assim que tentam enquadrar certas estruturas estéticas e formas de conversar. Você pode chamar isso aqui um pouco de hopecore. O que é hopecore? O coração, o núcleo disso aqui no final é dar um quentinho no coração, uma esperança, mesmo diante da possível devastação da humanidade, mesmo diante de certos encontros que eu não vou dar spoiler, porque vai que você não foi alcançado pelo trailer do filme, vai que você não viu o filme e tu quer ler, ou se você vai direto pro filme, mas não percebeu um elemento que muda a história lá nos 30 minutos. Então, a escrita dele é muito leve, muito divertida, o personagem dele é muito maneiro, os personagens são muito maneiros, mas o protagonista aqui, o Grace, é muito maneiro. Acabei de gravar ontem, eu gravei um programa com o pessoal do Papo na Estante de 2 horas sobre esse livro e umas pinceladas sobre o filme. Então eu recomendo muito ouvir, eu vou compartilhar nas redes, mas siga o Papo na Estante, que em algum momento eu vou aparecer lá, falando sobre essa obra incrível, que foi a primeira. Eu estou fechando essa lista com o primeiro livro que eu li, e eu mergulhei, eu me emocionei, e assim, é um dos melhores livros que eu li no ano, um dos melhores livros que eu já li de ficção científica e talvez da vida, porque é difícil brigar com alguns clássicos, é difícil brigar com alguns favoritos que são parte da minha composição como leitor e como autor. Mas estão ali, ele vai entrar na prateleira dos grandes da minha vida. Eu tenho muito carinho, eu quero ter camisa, eu quero ter boneco, eu quero ter lembranças, eu quero reler no futuro. Quando o filme chegar também eu vou ler, eu vou assistir na TV de novo, porque é um evento, é um filme evento, é um filme que talvez a gente precise, como mundo de ficção científica e como humanidade, que apesar de algumas coisas que a gente conversou no Papo na Estante, no final é uma história um pouco sobre esperança, nem que seja esperança nas conexões. Então é por aí. Eu estou gravando esse vídeo no mesmo dia que eu vou postar. A minha vida vai começar a ficar um pouco mais corrida porque chegou a Bienal de São Paulo, da Bahia, e eu estou indo viajar, mas não vai deixar de ter vídeo, não vai deixar de ter conteúdo. Eu estou muito animado para os eventos desse ano. É, eu recebi uma ótima notícia essa semana que eu sou finalista com Condenação da Memória do Prêmio Ecos. Obrigado a todos que votaram, mas não foi pela categoria de voto, foi pela categoria de júri, que é muito legal, né? Porque você tem uma prova de que algo do seu livro toca pessoas que são do meio, que estão a fim de avaliar criteriosamente o que você fez. Então é muito importante também, assim como o carinho de todo mundo que participou da votação. Eu nem sei se eu falei isso aqui no YouTube, talvez falei de redes, mas é tudo um ecossistema só, né? Então, esse mundinho inteiro aqui que eu me enfiei de livros de ficção científica, eu pretendo repetir esse movimento no ano que vem. Vou convidar influenciadores, canais, vou convidar a revista Tachyon, todo mundo a participar do Março Sci-Fi, porque eu quero ter essas conversas. Eu, do clube de leitura, né, do Clube do Fim do Mundo, hoje estou lendo meu livro, mas o próximo livro vai ser uma ficção científica distópica, que é Metrópolis, para a gente continuar olhando para esse mundo, porque é legal que é uma distopia que se passa em 2026. Então a gente vai competir com a distopia mais importante. Beleza? A maior finalização da história do YouTube foi essa. Me siga nas redes sociais, curta e compartilha aqui. Eu tenho o tamanho que nem botão do hype eu devo ter, mas comenta se você já leu esses livros, se você recomenda outros livros para o Márcio Sci-Fi. Eu vou acabar continuando no sci-fi agora porque eu vou ler um Martha Wells e eu provavelmente vou ler alguma outra coisa ali desse mundo antes de mudar de gênero. Mas é isso, beleza? A gente se vê, fechou, beijo.